Olá, meus amados irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo e estou aqui para lhes trazer o comentário do capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Eu quero aqui expressar minha alegria pela conclusão do capítulo do Evangelho de Mateus, né? Capítulo por capítulo, e parabenizar todos vocês e agradecer em especial ao pastor Silas e ao Robson Cavalcante que toparam esse desafio, ou que aceitaram esse desafio de fazer os comentários comigo para o grupo Crescendo na Palavra. Que o Senhor continue lhes abençoando. Vamos lá? Abra a tua Bíblia comigo, capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. O Evangelho de Marcos é considerado um dos evangelhos sinóticos. O termo sinótico, irmãos, é derivado de duas palavras gregas, cujo significado é ver em conjunto, ou é ver conjuntamente. Desta maneira, Mateus, Marcos e Lucas trataram basicamente do mesmo aspecto da vida e do ministério de Jesus. O evangelista Marcos, né, considerado um evangelho sinótico, ele é o mais breve, ele é o mais sucinto em suas palavras. O evangelho de Marcos é geralmente considerado o primeiro evangelho a ser escrito. Embora há controvérsias entre os estudiosos, mas a maioria acredita que o Evangelho de Marcos foi escrito por volta do ano 63 da era cristã e foi o primeiro evangelho a ser escrito. Sendo assim, William Bike chega a considerar que o livro mais importante do mundo é o Evangelho de Marcos, já que foi o primeiro relato sobre a vida de Jesus Cristo e a sua humanidade. E todos passaram a conhecer o Cristo, tanto em Roma quanto em outras regiões, e a base de tudo isso foi a escrita de Marcos. Isso é fala de William Bach. Dados importantes para coadunar com essa ideia ou com este argumento, dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, Mateus reproduziu 606. Há apenas 55 versículos que Mateus não reproduziu. Desses 55, Lucas reproduziu 31. O resultado é que somente 24 versículos de Marcos não se encontra nem em Mateus, nem em Lucas. Isto prova tanto que Mateus quanto que o Lucas, o Dr. Lucas, usaram por base ou como fonte o Evangelho de Marcos. No entanto, você pode se perguntar, mas pastor Léo, para que 4 evangelhos? E eu vou te falar que a resposta é inteligente. 4 evangelhos. Imagina, eu vou pegar um pensamento proposto pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Imagina comigo 4 alpinistas subindo a mesma montanha e cada um de um lado. Eles estão escalando a mesma montanha, mas eles estão vendo de forma diferente. Assim aos 4 evangelhos. Por exemplo, Mateus foi escrito para o judeu e apresentou Jesus como rei. Mateus apresentou Jesus como rei. Marcos escreveu para os romanos e apresentou Jesus como servo. Lucas escreveu para os gregos e apresentou Jesus como homem perfeito. João escreveu o Evangelho a nível universal e apresentou Jesus como Deus, o Verbo encarnado. Assim, os Evangelhos foram endereçados
a pessoas diferentes com propósito diverso. Embora estavam escalando a mesma montanha, cada um estava tendo uma perspectiva diferente. O autor desse evangelho é o Marcos, conhecido como João Marcos. O nome dele é João Marcos, sendo que João é um nome hebraico e Marcos é um nome romano. Nós temos muitas informações na Bíblia Sagrada sobre Marcos, porém, dentro do tempo que nós temos aqui, não dá para eu trazer para vocês todos os argumentos ou informações sobre este autor. Mas eu quero destacar aqui alguns pontos importantes. O que está escrito em Atos capítulo 12, versículo 12, falando que Marcos era filho de Maria, uma cristã que hospedava os cristãos em sua casa. Isso significa que João Marcos procedia de uma família que tinha muitos bens, muitas posses. Então, desde pequeno, desde a sua juventude, ele tinha uma familiaridade com a igreja. Isso é importante. Marcos participou da primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, capítulo 12, versículo 25. Ele saiu de Jerusalém com Paulo e Barnabé e foi morar em Antioquia da Síria, onde saiu com eles ali para essa primeira viagem missionária. Marcos deixa entender nas escritas de Atos dos Apóstolos, pelo manuense ou pelo Dr. Lucas, que ele era um auxiliar de Barnabé e de Saulo. A segunda viagem deu alguns problemas e eu quero depois, numa outra oportunidade, comentar um pouco sobre essa discussão entre Paulo, que Paulo pede para deixar Marcos para trás. Para quem Marcos escreveu? O Evangelho de Marcos foi escrito, segundo as considerações dos estudiosos, para os romanos, para os cristãos que viviam em Roma. Segundo William Hendrick, Marcos foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma. Marcos enfatiza mais sobre as obras de Cristo do que os seus ensinamentos. A ênfase central do Evangelho de Marcos é justamente aquilo que interessa para os romanos. Os romanos estão mais interessados em ações do que em palavras. E é isso que nós vamos ver no Evangelho. Marcos utilizando e deixando muito claro que o Senhor estava sempre em movimento. Ele registrou 18 milagres e só apenas 4 parábolas. O termo que liga os acontecimentos e tudo, há uma fala de Marcos que é muito clara, mostrando que Cristo está sempre em movimento, em ação, já que para os romanos o importante era a ação e não tantas palavras. Percebe que Marcos revela Cristo em atividade, ele curando o cego, limpando o leproso, levantando o paralítico, libertando as pessoas e ressuscitando os mortos, acalmando tempestade. Marcos vai enfatizando os milagres, a ação, a atividade de Cristo. Ele não é como os outros evangelhos, que tem um entorno, traz um comentário além, explica detalhadamente. Marcos vai direto ao ponto. Qual era a situação de Roma? Qual o cenário de quando esse evangelho foi escrito? Quando o imperador Augusto morreu no ano 14 depois de Cristo, Roma era uma cidade esplêndida, bonita. Augusto chegou a argumentar que ele herdou uma cidade de barro e fez dela uma cidade de mármore, de tão bonita e de tão exuberante que era essa cidade. A capital do império tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Hospedava ali várias culturas, povos e várias religiões. O porto romano tornou-se o comércio ou centro comercial do mundo da época.
Havia uma riqueza ostensiva na cidade de Roma. Havia construções monumentais. Os ricos e luxuosos prédios eram erguidos por homens que eram poderosos financeiramente. Ao mesmo tempo, havia uma extrema pobreza e miséria. Os navios despojavam os seus produtos por intermédio dos braços surrados dos escravos e dos pobres. Essa cidade prevalecia muito a corrupção, a anarquia e a decadência moral. A bebedeira e a orgia fazia subir um mau cheiro repugnante e acabava fazendo dessa metrópole, ao mesmo tempo que era linda, ao mesmo tempo que era exorbitante, tinha também um escravizar satânico terrível na questão da prostituição, na questão das orgias, né? E outras coisas terríveis. Foi nesse cenário, foi em tudo isso que Marcos escreveu esse evangelho. Nessa cidade dos prazeres e do luxo, uma igreja foi plantada. Esta igreja foi duramente perseguida. A partir do ano 64 depois de Cristo, os cristãos eram queimados vivos, lançados nas arenas para serem pisoteados pelos touros, enrolados em peles de animais para serem devorados pelos cães. É nesse cenário de podridão pecaminosa, é nesse cenário de perseguição, é nesse cenário de arena, de crentes sendo enrolados para serem pisoteados pelos touros, para serem comidos pelos animais. É nesse cenário que Marcos escreve o seu evangelho. A mensagem central do evangelho de Marcos está no versículo 1 e no capítulo 1. O primeiro versículo descreve o evangelho e trata também do título, que nós vamos ver que, em síntese, ele traz a sua mensagem central. Alguns comentaristas, como William Hendrick, relacionam a palavra princípio do Evangelho de Jesus Cristo, versículo 1 do capítulo 1. Relata essa palavra princípio não apenas como início do ministério de João Batista, mas como um todo do Evangelho de Marcos. E eu quero destacar 3 princípios que existem na Bíblia Sagrada, que são bem evidentes. O primeiro princípio é o que está em João capítulo 1, versículo 1, Evangelho de João 1 e 1, que fala no princípio era o verbo. Esse princípio está antes do tempo, no bojo da eternidade. Ele não pode ser datado, ele não pode ser calculado. João está mostrando para um princípio da eternidade, lá que não pode ser calculado pelos homens. Segundo princípio, o princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse começo é quando nós podemos nos mover da eternidade para o tempo. Nenhum estudioso conseguiu precisamente datar esse princípio, embora ele esteja dentro de um tempo, não no Kairos, mas no Cronos. Terceiro princípio é o que Marcos argumenta, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse princípio começa quando Jesus se faz carne. Jesus Cristo é o Evangelho. Esse princípio pode ser datado. Marcos fala do princípio do Evangelho, porque o Evangelho estende-se à obra de Cristo por meio do seu Espírito e por meio da sua igreja, conforme nos ensina Atos capítulo 1, versículo 1. A parte mais importante de todo um evangelho, ou de todo o evangelho,
não é o que nós devemos fazer, mas é o que Cristo, mas é o que Deus fez por nós através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho não é para ser discutido, nem muito menos para ser debatido. O Evangelho é uma proclamação. O Evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Sua vida, obra, morte e ressurreição, e o seu governo e sua segunda vinda. Versículo 2 ao 11, nós iremos argumentar sobre a legitimidade do ministério de Cristo Jesus. O que legitima esse ministério? O Evangelho de Marcos inicia, ou tem o seu início, apresentando várias testemunhas que legitimam o ministério de Cristo Jesus. Por exemplo, ele mesmo é a primeira testemunha que legitima esse ministério. Depois ele cita João Batista, bem como também o testemunho, como os profetas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ver que a legitimidade do ministério de Cristo é dada também pelas Escrituras. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o versículo 2 e 3, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Percebe que as Escrituras do Antigo Testamento está legitimando em Isaías a veracidade de Cristo Jesus. Nós vamos ver também que o Novo Testamento também legitima o ministério de Cristo. Tudo estava determinado, tudo estava escrito, de Gênesis a Malaquias. Estava sempre apontando para Cristo. Jesus está presente em todo o Antigo Testamento. Quando ele diz em João, capítulo 5, versículo 39, quando ele fala: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e elas testificam de mim. O Senhor está dizendo para aqueles religiosos, com suas mentes inumblada pela religiosidade: vocês estão lendo as Escrituras, porém elas falam de mim. Eu sou as Escrituras encarnada. Eu sou o cumprimento das Escrituras sagradas. Mas eles tinham no meio deles o próprio Cristo, a Escritura, o Verbo encarnado. Oh glória! E eles não perceberam. A vida de Cristo foi profetizada por Isaías. A vida de Cristo foi profetizada por todos os profetas. Mas aqui no versículo 1, 2, versículo 2 vai relatar, e o 3 é uma fala que é dita por Miqueias e depois por Isaías. Porém, é citado Isaías porque entre Miqueias e Isaías, Isaías é mais conhecido. Então, percebe-se que a vida de Cristo Jesus foi proclamada pelo Antigo, e o Novo Testamento vem confirmando tudo que o Antigo falou e foi proferido, mostrando que a palavra de Deus não erra. A legitimidade do ministério de Cristo pelo precursor. Quem foi o precursor? Foi João Batista. Versículo 4 a 6 vai confirmar o que eu estou dizendo com vocês. Destacaremos aqui alguns pontos. A natureza do ministério do precursor, que é João Batista. O Evangelho de Marcos destaca 3 feitos desse que veio à frente, do emissário. O versículo 2 fala que ele veio abrindo caminho. O termo usado aqui é o que acontecia com as realezas da época. Quando um rei ia visitar alguma cidade do seu reino, ele mandava um emissário para ir à frente, abrindo o caminho, fechando os buracos, tirando os impedimentos, construindo ponte,
avisando o povo que ali iria vir um rei daquela nação, daquele povo visitá-lo. O que João Batista faz é isso, ele vem à frente abrindo o caminho, preparando o caminho. Depois nós vamos ver que João Batista, ele é a voz que clama no deserto. O versículo 3 fala da voz que clama no deserto. João Batista, embora seja de classe sacerdotal, é um levita, foi chamado por Deus para ser profeta e não para o mesmo exercício do seu pai. Ele prega não no templo, não nas praças, ele não prega nos jardins bonitos que ficavam em Jerusalém. O local que ele prega é no deserto. A sua mensagem é proferida no deserto. Ele não prega para agradar os religiosos. Ele não prega para agradar os políticos. Ele prega no deserto. O cenário é o deserto. E aí ele vai anunciando com muita autoridade. O local que ele está é um local inóspito, é um local difícil. Ele pregava entre as montanhas, né? Entre o Mar Morto, entre duas montanhas, que ficava aí próximo ao Mar Morto. Ele não é um eco. O pastor Hernando Dias Lopes, o reverendo Hernando Dias Lopes, fala que ele não é um eco, ele é uma voz. Ele é a boca de Deus. O deserto era o lugar onde Deus fez com que o seu povo fosse lapidado, onde o seu povo viu grandes milagres, grandes providências. E é lá que João Batista está pregando, e pregando uma mensagem com muita autoridade dos céus. Ele pregava com paixão, com profundidade e com muita autoridade do céu. Nós vamos ver que ele preparou o caminho. Eu já citei para vocês o que é preparar o caminho. Percebe que ele vem à frente, preparando o caminho. João Batista não veio chamar a atenção para ele. Ele veio apontar para Cristo. Esse é um ponto importante. Ele veio apontar para Cristo. Ele veio mostrar Cristo. Ele veio falar quem vinha. Quer ver o que ele diz? Ele fala, quem vem após mim, versículo 7, pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte que eu, do qual não sou digno, glória, não sou digno de abaixar-me e desatar a correia da sua sandália. João Batista estava apontando para alguém que era maior que ele, apontava para Cristo, o libertador, o poderoso. Ele batizava com água, mas aquele que estava vindo após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Contudo, esse ministério e a sua ministração era algo maravilhoso. Primeiro, ele batizava para o arrependimento, o seu batismo era para o arrependimento. Ele batizava para o arrependimento. Por que João Batista impactou as pessoas? Por que João Batista impactava tanto as pessoas? Leia aí versículo 5. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém ia ter com ele. Percebe que o povo estava deixando os palácios, o povo estava deixando o templo que Herodes construiu, banhado de ouro, com mármore branco polido, e estava indo para o deserto. Olha o que diz, e o povo de Jerusalém ia com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Por que João Batista impactou tanto as pessoas? E eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, porque ele vivia o que pregava. A vida do pregador fala mais alto do que sua mensagem. O sermão mais eloquente é a sua vida diária. João não era um eco, era uma voz. João não era a luz, mas era uma vela, brilhou com a mesma intensidade que ele viveu. João não era covarde, ele falava com muita autoridade. Ele confrontava líderes religiosos, sacerdotes e políticos. Porque João impactou tanto aquele povo? Porque João era um homem humilde. Apesar da popularidade, Jesus mesmo falou
que não teve profeta maior que ele, mas ele era um homem humilde. Ele sempre, a centralidade da sua mensagem nunca foi ele, sempre foi Jesus. O segredo de impactar as multidões é o centro da sua mensagem, ser Cristo. A mensagem precisa ser cristocêntrica. Ele apontava para Cristo, ele falava de Cristo, ele revelava Cristo como aquele que era superior. Ele exaltou Cristo, apontou para Cristo, revelou Cristo como Todo-Poderoso. William Hendrick diz que João destacou a majestade superior de Jesus, no versículo 7. Quando ele diz, aquele que vem após mim é maior. Versículo 8, a atividade superior de Jesus. Ele fala dessa forma, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A atividade superior de Jesus. Ele também destaca ainda a particularidade do mensageiro. No versículo 4 e 5, apareceu João Batista no deserto pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Percebe que ele destaca a particularidade de sua mensagem, arrependimento de pecado. João era um mensageiro estranho, irmão, um pregador estranho, por algumas razões. Primeiro, por causa do lugar onde ele pregava. Ele não escolheu pregar em lugares populares e famosos, ele escolheu pregar no deserto. O seu palco era no deserto, tudo era no deserto. Segundo, por causa da sua alimentação. Ele comia, gafanhoto e bebia mel silvestre. Era um animal limpo, Levítico 11, 22. Porém, era um pouco estranho para a época. Terceiro, por causa das suas vestes. Ele rompeu aí o elitismo da classe sacerdotal, a questão aristocrática, burocrática do sacerdote, aquelas roupas longas, aquelas roupas cheias de franjas, mostrando a imponência, a autoridade. Não, a roupa dele era diferente. João Batista se vestiu diferente. Então, isso era um tanto que questionador. Vamos falar também da legitimidade, legitimando o ministério pelo próprio ministério. Legitimando aí pelo seu próprio ministério. O ministério de Cristo é legitimado pelo seu próprio ministério. Quero destacar 3 pontos importantes. Ele é poderoso. Ninguém é mais poderoso que Jesus. João diz, quando ele vai legitimar o ministério de Jesus, ele fala assim, ele é poderoso, versículo 7. Eu quero que você fique com a Bíblia aberta, nós vamos ficar indo e voltando um pouquinho para você entender. Ele é poderoso. Diante de Jesus, as doenças, os demônios, tudo lhe obedece. Os céus lhe obedecem, a terra lhe obedece, o inferno lhe obedece. João fala, aquele que vem após mim é poderoso. Ele tem poder sobre a natureza, sobre os demônios. Ele tem poder sobre todas as coisas. Segundo, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. João mostra que o seu batismo era para o arrependimento simbólico e com água. Mas aquele que vem, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória! Aleluia! Ele se identifica com o pecador. Versículo 9, ele se identifica com o pecador. E aconteceu que naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré, na Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Ele se identifica com os pecadores. Por quê? Você pode se perguntar por que Jesus se batizou, sendo que o batismo de João era para o arrependimento. Eu vou te responder. Ele foi batizado não porque ele era pecador. De forma nenhuma. Ele foi batizado por causa da natureza do seu ministério. Aqui é uma questão de ministério. Porque identificou-se conosco. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Isaías 53, versículo 6. William Backing diz que o batismo de Jesus nos ensina 4 verdades importantes. Primeiro, o batismo de Jesus foi o momento da decisão. Durante 30 anos, Jesus viveu como carpinteiro na cidade de Nazaré. Desde a infância entendia e tinha consciência da sua missão. Aos 12 anos, alertou a sua família acerca da sua missão. Contudo, agora é tempo de agir, iniciar o ministério, e iniciou com o batismo de João. Segundo, o batismo de Jesus foi o momento de identificação. Ele estava se identificando. Meus amados, vamos resumir a conversa e correr aqui, falar também sobre legitimando. O ministério de Cristo é legitimado pelo Pai. Versículo 9 a 11. Quando o Senhor abre os céus de uma forma gloriosa e o fala como filho, este é o meu filho amado. O Pai o chama de filho amado. A Trindade gloriosamente revela de forma maravilhosa nesse texto. Quando o Filho se identifica com o povo no batismo, o céu se abre e o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. No concílio de Nicéia, no ano de 325, declarou que o Pai e o Filho são coiguais, coeterno e consubstanciais. Eles sempre tiveram plena comunhão na eternidade. Agora, no conselho da redenção, na eternidade, no pacto da graça, o Pai envia o Filho para concretizar um projeto extraordinário. Porém, há uma comunhão na questão trina, né? Triunidade. Jesus é o Filho em que o Pai tem todo o seu prazer. O versículo 11 destaca isso. Nós vamos tratar de um outro ponto, a tentação de Jesus. O Evangelho de Marcos, nos primeiros 11 versículos do capítulo 1, fala sobre 2 pontos importantes. Primeiro, as credenciais de Jesus e sua preparação. E agora nós vamos entrar aqui acerca da tentação. A ocasião, o versículo 12, fala que logo, essa expressão logo, irmãos, é muito usada por Marcos. Ela chega a ser usada 41 vezes. Foi levado pelo Espírito ao deserto. Percebe que ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. A tentação não foi um acidente, não foi algo improvisado, havia um planejamento celestial. Não houve nenhuma inversão entre a glória do batismo e a dureza da tentação. Jesus vai repentinamente do sorriso aprovador do Pai para a cilada do maligno? Não. Jesus, ele tinha plena consciência que essa identificação, essa parte da sua tentação fazia parte justamente porque o primeiro Adão, eu acho interessante essa expressão de Hernando Dias Lopes, quando ele diz que o primeiro Adão, ele caiu em tentação no jardim, e o último Adão venceu a tentação no deserto. E eu quero destacar alguns pontos aqui. Percebe que quem guiou Cristo para o deserto foi o Espírito Santo. Nós podemos substituir a palavra impeliu, nós podemos colocar aqui como moveu-se. Foi levado de uma forma extremamente forte. Nós vamos ver essa questão. Jesus não
Percebe que Jesus não foi conduzido pelo diabo. O diabo não teve esse poder. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E ali ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. A expressão sendo tentado significa que durante todos os momentos que ele esteve no deserto, o inimigo estava tentando. O inimigo estava se levantando. Né? Satanás não é um ser da imaginação ou da criação da Bíblia. Não, de forma nenhuma. Ele é um anjo caído, cheio de artimanha. A Bíblia o chama de assassino, ladrão, mentiroso. O Evangelho de João descreve que o ladrão, aquele que veio matar, roubar e destruir, ele é a antiga serpente, é o dragão, é algo terrível, né? Não dá lá em Judas, quando houve uma guerra acerca do corpo de Moisés. Os anjos celestiais não ousou usar palavra nenhuma contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, tem muitos crentes que, tomado pela emoção, não compreendem a força que há também nas coisas malignas e às vezes fala mais do diabo do que de Jesus. A nossa centralidade, mesmo diante das tentações, precisa ser Cristo. Precisa ser Cristo. Nós temos um verbo aí, sendo tentado, pearizone, que tem um sentido, ação contínua. Jesus estava continuamente sendo tentado. Percebe que o conteúdo da tentação primeiro, ele tenta Jesus na necessidade física. Depois, ele tenta Jesus pelo orgulho espiritual. Depois, ele tenta Jesus na ambição e o amor ao poder. A artimanha de Satanás, dentro desses 40 dias, foi tentar Jesus na necessidade física, na fome, e depois tentar Jesus no orgulho espiritual. Na fome, quando ele fala: se tu és o Cristo. A palavra se tu és o Cristo, no original, impele ou apela dizendo: mostra que tu és. Se tu és o Cristo, fala para essa pedra se transformar em pão. E o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito. Depois ele apela para o orgulho espiritual. Olha como está escrito. Lança-te, né? Ele pedindo para Jesus lançar-se do pináculo, né? Lança daqui, e os teus anjos, tal. O Senhor disse: não tentarás o teu Deus, está escrito. E por último, ele vai para a ambição, mostrando os poderes, mostrando tudo, e diz: eu vou te dar, basta somente me adorar. O amor e o poder. 3 coisas perigosas. A necessidade física, o orgulho espiritual, querer mostrar-se alguma coisa, e depois o amor, a ambição aos poderes terrenos. As armas que Jesus venceu a tentação. Jesus venceu as tentações, ou a tentação de Satanás durante esse período. Uma seguinte arma: primeiro, a oração. A razão da vitória de Jesus fica muito claro para a humanidade dentro dessa interpretação. A intimidade com o Pai te faz vencer as tentações, mesmo estando no deserto. Depois, o jejum. Meu amado irmão, durante o período de jejum, o inimigo veio tentá-lo, querendo que ele transformasse a pedra em pão durante esses 40 dias. O que é o jejum? O jejum é a fome de Deus, é o desejo por Deus. Ele venceu com o jejum. Em terceira arma, a palavra. Jesus triunfou sobre o inimigo com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ele rebateu todas as tentações com a palavra. Está escrito.
está escrito. Vivemos em dias tão terríveis que muitos são analfabetos, biblicamente falando, crentes ignorantes acerca das coisas de Deus, acerca também das coisas do mal, vivem num mundo em que são enganados por profecias. Inclusive, irmãos, nós estamos passando um período de pandemia. Cuidado com as profecias que você ouve. Cuidado com os áudios que ficam te mandando, que não tem base bíblica, coisas que são heresias puras. Cuidado com isso, não seja levado por essas besteiras, não. A profecia, quando é de Deus, ela condiz com a maior profecia, que é a palavra. Ela tem. Jesus venceu as tentações usando a palavra, pois a palavra é a verdade. E vamos encerrar aqui e partir para o versículo 16 ao 20, quando Jesus convida os seus discípulos, ou seus primeiros discípulos, a serem pescadores de homens. Eu quero destacar aqui 3 verdades dentro do versículo 16 ao 20. Versículo 16. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E deixaram logo as suas redes. Olha que coisa maravilhosa. E seguiram, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo o chamaram, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Em primeiro lugar, eu quero destacar sobre esse chamado de Jesus. Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra, né? O reino de Deus está sendo estabelecido e Jesus está recrutando trabalhadores. Ele foi chamado primeiro para a salvação, depois foi chamado para ser discípulo, percebe? Depois foi chamado para ser apóstolo. Aquele que é chamado por Jesus e deixa tudo, há um progresso, há um crescimento. Jesus chama os seus homens ou seus trabalhadores para serem pescadores de homens. Jesus chama homens que estavam ocupados, trabalhando. Percebe que eles deixaram tudo para seguir a Jesus. E aqui eu quero destacar algumas exigências do chamado de Jesus para ser pescador dentro do texto que nós lemos. Primeiro, o chamado de Cristo implica rompimento com o passado. Muita gente quer viver o Evangelho, mas não quer se romper das coisas passadas. Segundo, o chamado de Cristo implica consagração do presente. Seguir a Jesus é fascinante, é um projeto maravilhoso, mas eu preciso consagrar o meu presente. Depois, o chamado de Cristo implica investimento no futuro. E o que nós estamos fazendo aqui é investindo no futuro, não só na palavra, não só no conhecimento, mas também na oração. Então, a exigência do ministério de Jesus, o chamado de Jesus é romper com o passado, né? Consagrar o presente e investir no futuro. A autoridade do Filho de Deus, versículo 21 a 28, nós vamos ver a autoridade do Filho de Deus. Ele inicia, irmãos, Jesus inicia aqui, nós vamos ver o versículo 21 em diante. Jesus inicia aí seu ministério com alguns cultos que ocorreu no começo da manhã, versículo 21, parte B. Em seguida, na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, né, quando ele cura a sogra. À noite na rua, versículo 32. E ele continua no raiar do sol do dia seguinte, no versículo 35.
e termina durante a manhã com a partida, né, daquela cidade no versículo 38. Esse texto aqui nos revela algumas lições importantes que merecem ser destacadas para nosso entendimento. Jesus é um pregador estratégico. Primeira coisa que a gente vê aqui é a estratégia de como pregar a palavra. Percebe que expulso de Nazaré, Jesus não insiste em ficar naquela cidade. Ele, quando as portas se fecham, ele vai para outro lugar. Ele desce para Cafarnaum. Ele vai pregar em Cafarnaum. Depois ele vai para o Mar da Galileia. O ministério de Jesus, e Marcos vai mostrando aquilo que eu falei para você. Jesus sempre em atividade. Depois, a autoridade de Jesus para ensinar. Nós vamos ver que Jesus é um pregador estratégico e tem autoridade para ensinar. Por quê? E eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, Jesus tem autoridade para ensinar porque ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Segundo, Jesus tem autoridade para ensinar porque ele ensina com fidelidade a palavra de Deus. Ele é fiel. Os escribas e os fariseus eram homens conhecedores das Escrituras, porém, quando lhe fazia bem alguma coisa, eles mudavam para o seu prazer. Mas Jesus, ele é fidedigno à mensagem. Terceiro, Jesus tem autoridade para ensinar, porque acaba não deixando claro a questão dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus afagos, mas ele aponta sempre para a sacralidade da letra sagrada. Jesus, meus irmãos, não fazia da palavra ou não pregava a palavra de acordo com aquilo que estava no seu coração, mas como ela era. E é um perigo quando se utiliza da palavra para responder coisas que não faz parte do contexto sagrado. A autoridade de Jesus sobre os demônios. Meus irmãos, vamos ver aí versículo 23 e 28. Jesus era um pregador estratégico, ele pregava com autoridade, pregava com veemência, tinha autoridade. Vamos destacar aí do versículo 23 a 28 algumas verdades importantes sobre essa questão. Em primeiro lugar, os demônios eram expulsos de forma em que todos que o cercavam ficavam maravilhados. Todos que o cercavam compreendiam que havia em Jesus uma autoridade extraordinária. Percebe que o ministério de Jesus é algo que nos deixa uma evidência muito clara. O ministério de Jesus foi marcado por duas grandes plataformas. Em primeiro lugar, a profunda intimidade com o Pai. Em segundo lugar, profunda compaixão pelos necessitados. Quando você lê o versículo 29, e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falara, e aí fala que logo lhe curou. Percebe a profunda intimidade com o Pai. E depois, a profunda compaixão com os necessitados. O ministério de Jesus é um ministério de cura. O ministério de Jesus é um ministério de libertação. O ministério de Jesus é um ministério de oração. O ministério de Jesus é de pregação. Ele curava, libertava, orava e pregava. Ele pregava, orava, libertava e curava. Aqui está o modelo no capítulo 1. Não dá tempo a gente detalhar cada um por causa do tempo, né? Um grande mistério, aqui no versículo 40, há um grande mistério aqui. Quando se fala desse leproso, do versículo 40 ao 45, fala quando Jesus percorria a cidade da Galileia, ele estava pregando, apareceu um homem leproso.
Percebe que esse homem leproso, ele aproximou-se dele, né, e rogou-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: se queres, pode tornar-me limpo. A lepra era um símbolo do pecado e possuía várias características. Em primeiro lugar, a lepra era mais profunda que a pele. Levítico 13, versículo 3. A lepra não era apenas uma doença dermatológica da pele, né? Ela também afetava, né, o sangue, a carne e os ossos. A lepra separava, assim como o pecado, viu, irmãos? O pecado afeta o corpo espiritual de uma forma terrível, deformando, né? Deformando, tirando a estrutura. A lepra separa. Nós vamos ver que o leproso precisava ser separado da sociedade. A lepra também do pecado separa o crente de Deus do corpo de Cristo. A lepra insensibiliza, né? Vamos ver que essa lepra tira a sensibilidade. As pessoas se queimam, não sentem dores, porque tirou a sensibilidade. O pecado também tira a sensibilidade. Agora, o desejo desse leproso de ser curado. Percebe que o leproso demonstra uma grande determinação. Ele venceu o medo. No versículo 40, ele venceu o medo, os complexos, o repúdio das pessoas. Ele venceu tudo isso. E ele chega até Jesus, sabe? E se prostra aos seus pés. Ele demonstra humildade. Ele se ajoelha, prostrou-se com o rosto em terra. Lucas diz no capítulo 5, versículo 12, adorou ao Senhor. Mateus 8, 2 fala sobre isso. Ele reconheceu a majestade do poderoso Jesus. A atitude de quem quer ser curado. O leproso demonstrou genuína fé. Ele disse: se tu queres, se tu quiser. Ele se aproximou de Jesus, não com dúvida, mas cheio de convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Ele sabia que diante de Jesus ele poderia sair dali curado. Eu creio, ele confessou: se queres, oh glória, podes me curar. Ele é poderoso. E ele se aproximou crendo com genuína fé. O leproso demonstrou submissão. O leproso não exigiu nada, mas suplicou como favor. Ó, que exemplo muito claro para a igreja de hoje, que fica pondo Cristo no canto da parede. O leproso disse: se queres, não obrigou, não colocou Cristo no canto da parede, mas suplicou. Ele não decretou, não rogou, não, sabe? Mas ele suplicou a Jesus. Isso é o mais importante. Se você quer ser curado, se você quer receber cura de Deus, se lança aos seus pés, se humilha aos seus pés. E o Deus do impossível vai fazer o extraordinário acontecer em tua vida. Deus abençoe vocês.